Boa noite, irmãos, graças e paz, amém? Amém. Glória a Deus. Um prazer estar com vocês aqui nessa noite, podendo participar com vocês desse seminário de servos, aqui da Passaitade Nova do Sul, nosso seminário. Eu agradeço ao pastor Carlinhos a oportunidade de poder estar hoje ministrando para vocês esse módulo. Nós teremos aqui seis encontros, tá bom? 6 encontros. Nós vamos falar sobre a aliança, vamos falar sobre a aliança de Cristo, vamos falar sobre perdão, vamos falar sobre graça. Mas antes, eu gostaria de, esse introdutório aqui, a gente conversar um pouco sobre a antiga aliança, para a gente poder entrar aqui na introdução ao Novo Testamento. Bom, meu nome é Marcelo Assunção, né? Sou o pastor Marcelo, trabalhando com o pastor Cacá aí na escola de adoradores e levitas, e tendo esse prazer de estar aqui com vocês, amém? Vamos fazer uma oração? Vamos fazer? Eu posso colocar em pé em nome de Jesus? Nós temos aqui um módulo que fala sobre a introdução à teologia do Novo Testamento, mas nós vamos caminhar um pouquinho, puxar um pouquinho no Antigo, só para a gente poder pegar o ritmo, né? Todos nós pegamos o ritmo, e aí nós vamos entrar na nova aliança, entrar em assuntos concernentes à apostila que vocês estão estudando. Para nós chegarmos ao Novo Testamento, essa teologia do Novo Testamento, nós temos uma caminhada através do Antigo Testamento, porque tudo que está no Antigo Testamento aponta para o Novo Testamento, prepara a chegada de Jesus Cristo, né, para esse plano de redenção criado por Deus, detalhado no Novo Testamento. Mas nós precisamos, para entender algumas coisas, conversarmos um pouquinho aqui no Antigo Testamento. Existem algumas coisas importantes. Nós sabemos que Deus fez uma promessa a Abraão, amém, pessoal? Amém. A promessa de Deus a Abraão está lá em Gênesis, no capítulo 12, nós lemos essas promessas na igreja, cotidianamente. Ali Deus fala para Abraão que estabeleceria com ele uma aliança. E Deus fala com Abraão que através da aliança que ele estava fazendo com Abraão, sairia uma grande nação. Essa nação nós sabemos que é o povo hebreu, que é o povo de Israel, o povo de Deus. Deus tem um povo escolhido. E Deus faz promessas a Abraão de que todas as famílias da terra seriam abençoadas através de Abraão. E é interessante que nessa conversa de Deus com Abraão, ele chega a citar que o povo seria tão numeroso, que um dia esse povo seria tão grande e ele seria até mesmo escravizado. Ele iria estar numa terra até como um peregrino. E a gente conhece essa história. O povo hebreu foi parar lá no Egito. Como o povo de Deus parou no Egito? Através de José. Nós lembramos que José, ele foi traído pelos seus irmãos, né, jogado lá no poço foi vendido. E a história culmina com José lá no Egito. E lá José, ele é muito abençoado. Como assim? Havia uma bênção sobre ele, uma bênção de prosperidade. Deus estava com José. E lá no Egito, José, ele cresce. Lá no Egito, José se destaca. Não vamos falar como ele se destaca, vocês sabem. Nesse destaque, ele é colocado como governador do Egito. Como governador do Egito, ele começa a ter um domínio sobre muitas coisas do Egito. E os pais de José, o pai de José e seus irmãos também acabam indo para o Egito. E vão morar na terra de Gósen, a melhor terra que tem no Egito. Toda a família de José vai morar lá. E lá eles crescem muito. A Bíblia diz que eles se multiplicaram de uma forma tremenda lá no Egito. E quando eles se multiplicaram de uma forma muito grande, o faraó da época, ele não se agradou muito daquele crescimento. Alguém sabe dizer por que o faraó não se agradou? Por que o faraó não se agradou daquele crescimento?
Faraó não se agradou porque foi a primeira divergência social que começou a acontecer. Note bem que o que nós vamos falar aqui, nós vamos transportar para o Novo Testamento. Um faraó chamado, o nome dele é Sete, né? Esse foi o faraó, lá no tempo de José. Esse faraó, quando ele veio reinar, quando ele veio governar, ele não conhecia a história de José. E como o povo estava muito grande, o povo cresceu muito, ele pensou o seguinte: esse povo se multiplicou de grande maneira, está muito grande. Nós temos que fazer alguma coisa para frear esse povo. Por quê? Porque senão pode haver uma guerra. E esse povo hebreu se junta com outros povos que vão entrar para fazer guerra e vão lutar contra nós e vão nos vencer, porque ele é um povo muito numeroso. E aí, o que esse faraó, ele começa a... Ele manda com que os seus governantes façam? Oprime esse povo, oprime esses hebreus, torna eles escravos, coloca eles debaixo de uma servidão, coloca eles debaixo de trabalho forçado, proíbe eles de adorar o Deus deles, começa a colocar uma servidão sobre aquele povo hebreu que estava lá no Egito. Então nós vemos aqui já uma situação política contrária ao povo hebreu, opressão, sem direito a nada. Nós vemos aqui também uma questão social. Eles trabalhavam no trabalho forçados, não tinham direito, eram explorados, se tornaram extremamente pobres. Ou seja, aquele faraó, ele oprimiu o povo hebreu. E aí, vocês conhecem a história de como Deus teve um plano de redenção já no Antigo Testamento. Deus já teve um plano para resgatar o povo dele lá do Egito. Deus já tinha falado para Abraão. Quando Abraão, ele ora a Deus perguntando: Senhor, como vai ser a minha descendência? Eu realmente vou ter esse filho que o Senhor fala? Já sou velha, minha esposa também. Fica naquela dúvida. Deus fala: você vai ter um filho. Sara vai conceber um filho. E esse filho vai te gerar uma descendência tão grande, e essa descendência vai peregrinar, vai ser escravo. Deus já fala antes. E a Bíblia cita por 400 anos. E o povo se tornou realmente escravo. Mas Deus iniciou um plano de redenção. Diga assim: redenção. Redenção. Deus sempre tem um plano, querido. Amém. Nada foge do controle de Deus. A minha vida, a sua vida não foge do controle de Deus. Amém. Eu e você possamos estar na pior situação possível. Eu e você podemos entrar na pior situação, que as pessoas olham assim: caramba, daí não vai sair nada. Mas Deus tem um plano. E os planos de Deus são perfeitos. Amém. E Deus já tinha um plano de como arrancar o povo hebreu do Egito, que estava lá escravizado, sofrendo por tantos anos. E o plano de Deus combina por se apresentar a um homem chamado Moisés. Deus, ele sempre tem o desejo de se relacionar com o seu povo. Deus sempre tem o desejo de se relacionar com as pessoas. Embora esteja lá no Antigo Testamento, na lei, mas Deus, ele sempre procura proximidade com os seus filhos, com os seus servos. E nesse plano, Deus se aproxima de Moisés. Moisés era um homem que, segundo, mesmo foi uma coisa assim, milagrosa da parte de Deus, dele ser chamado filho da filha de Faraó e aprender ali a cultura do Egito. Mas o próprio Moisés, ele reconhecia que ele não tinha capacidade de cumprir aquela missão. E aí já vai um outro ensinamento para nós. Quando Deus se apresentar para você ou para mim, delegando para você uma missão, e você olhar para dentro de si e falar: eu não consigo fazer isso, eu não tenho capacidade para isso. Deus sabe. Ele sabe perfeitamente. Deus, ele sabe perfeitamente das nossas condições.
E ele sabia das condições de Moisés. E Moisés também sabia: Senhor, não consigo, não posso. E Deus insistindo com Moisés. Até que Moisés se convenceu. E aí começa algo muito poderoso no Egito. Deus começa a usar Moisés com mão forte ali dentro do Egito, não só para desmoralizar os deuses do Egito, que cada deus do Egito vencido, cada deus do Egito que foi confrontado e foi vencido, era uma vergonha para Faraó, que era considerado um deus. Era uma derrota muito grande. E Moisés, através do poder de Deus, começou a vencer aqueles deuses. E através da vida de Moisés, Deus enviou aquelas pragas todas. E a última praga foi a praga da morte dos primogênitos. Mas nesse contexto acontece algo muito poderoso. Deus ele pede a Moisés e ao povo para que sacrificasse um cordeiro. Era a Páscoa. Quantos lembram disso? Está acompanhando? Quantos estão acompanhando aí? Era a Páscoa. Nós precisamos falar sobre isso. O que nós estamos falando aponta para as nossas aulas que nós vamos daqui por diante. Então, e aí, nós sabemos que lá em Gênesis, lá em Êxodo, está escrito que Deus falou para Moisés: olha, prepara aí um cordeiro por família, sacrifiquem esse cordeiro, essa será a vossa Páscoa. E após aquele sacrifício daquele cordeiro, aquela Páscoa, o sangue daquele animal, daquele cordeiro seria aspergido nos portais, seria aspergido nos umbrais das portas. E é assim que quando o anjo passasse e ele visse aquele sangue aspergido, ele não destruiria o primogênito daquela casa, mas se não tivesse o sangue aspergido, o primogênito seria destruído. E Moisés fez assim, e aconteceu exatamente dessa forma. Todos os primogênitos da casa que não havia o sangue aspergido, eles pereceram. Adiantando alguma coisa nesse processo do Novo Testamento, para que você reflita: todo aquele que não for lavado e remido no sangue de Jesus, ele vai perecer. Ele vai perecer. Então, após aquilo, a morte dos primogênitos, a aspersão do sangue, o povo sai do Egito e começa a caminhar pelo deserto. Nessa caminhada pelo deserto, vencem vários obstáculos, abre-se Mar Vermelho, e nós conhecemos toda a história. Eles vão bater lá no Sinai. Após alguns dias de caminhada, vão bater lá no Sinai, e lá no Sinai acontece uma nova aliança ali agora com Moisés, lá no Sinai. Então, acompanhe uma coisa comigo. O povo estava no Egito em total sofrimento. Eles saem do Egito, vão para o deserto, chegam ao Sinai, e agora há uma nova aliança. É entregue as tábuas da lei nas mãos de Moisés. Deus visitou o seu povo a fim de trazer o quê? Salvação. Diga assim: Deus visitou o seu povo a fim de trazer salvação. José, ele já sabia disso. E José, mesmo lá no Egito, ele mesmo profetizou: olha, quando o Senhor enviar o tempo da visitação, o tempo de vocês saírem aqui do Egito, não deixem os meus ossos aqui, peguem eles e tirem daqui e levem com vocês. Então José, ele já tinha no seu coração, ele já tinha em sua mente, de que Deus enviaria um libertador. É Deus visitando o seu povo, é Deus trazendo salvação ao seu povo. A história da redenção, vem comigo, ela está ligada ao chamado de Deus para Abraão, Isaac e Jacó e a sua aliança. Por que a história está ligada a Abraão, a Isaac e a Jacó, queridos? Porque Deus disse para Abraão, através da sua descendência,
descendência, todas as famílias da terra, elas serão abençoadas. Deus estava falando de Abraão? Não. Deus estava falando de Jesus. Deus estava falando daquele que sairia da descendência de Abraão, que é Jesus. É por isso que eu falei que do Antigo Testamento vai apontar para o Novo, porque Deus estava se referindo a Jesus. E os sacrifícios que eram feitos nas alianças apontavam para Jesus. E nós temos que entender muito bem isso, para que a gente, quando chegar no Novo Testamento, a gente venha a entender, quando falamos que Jesus morreu, que Jesus foi um sacrifício, que Jesus derramou o seu sangue. Quando a gente fala isso para um povo que não é cristão, ele olha e fala assim: caramba, que carnificina, que coisa estranha isso. Mas nós vamos entender isso a partir do Antigo Testamento, a partir dessas alianças firmadas no Antigo Testamento. Elas vão nos esclarecer exatamente o que aconteceu com Jesus. Você está entendendo, amém? Amém. Então a história da redenção está ligada ao chamado de Abraão, Isaac e Jacó e da aliança de Deus para com eles. Deus salva Israel do Egito a fim de trazer aquele povo a um novo relacionamento consigo. Qual relacionamento é esse? Esse relacionamento é chamado de aliança. Deus tem relacionamentos com o homem através de alianças. Quantos lembram da aliança de Deus com Noé? Amém. Verdade? Olha Noé. Noé sai da arca, oferece um sacrifício, Deus o abençoa e fala para ele: Noé, nunca mais eu destruirei a terra através da água, nunca mais farei isso, nunca mais vou amaldiçoar a terra. E para que você saiba disso, eu vou colocar um sinal. Qual é o sinal que a gente vê hoje? O arco-íris é um sinal dessa aliança de Deus para com Noé. É relacionamento de Deus com o homem. Deus é um Deus de alianças. Deus é um Deus de relacionamento. E mais uma vez, quando Moisés e o povo chegam no Sinai, Deus, o Deus da aliança, faz com Moisés uma aliança. Deus entrega a Moisés os 10 mandamentos. Dos primeiros 4 mandamentos é relacionado diretamente para com Deus. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, e por aí vai. 6 outros mandamentos falam de relacionamento com o próximo. Então, nós começamos a entender que Deus, Ele é um Deus de relacionamento através de alianças. E nós já vemos aqui a aliança que Deus fez com Abraão, vemos a aliança que Deus fez com Moisés. Esse futuro relacionamento dependia da disposição de obediência. Havia uma marca na lei. Havia uma marca da lei, eu quero compartilhar contigo. Qual era essa marca da lei? Primeiro, as leis de Deus, elas deveriam ser obedecidas. Era uma das marcas dessa aliança. Não podia ter desobediência. Uma aliança, ela se torna uma aliança inquebrável. Ela é inquebrável. Por que a aliança se tornava inquebrável? Porque quando se fazia uma aliança, era geralmente entre 2 partes ou mais. Nessas alianças tinham bênçãos e maldições. É como a aliança do casamento. Por que a aliança do casamento ela é inquebrável? Ela não tem voto? Quantos são casados aqui? Nós não fizemos voto em frente ao sacerdote, seja ele católico ou seja ele protestante. Nós não fizemos nossos votos? Fizemos. Voto de fidelidade, voto de ficar com a pessoa na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza. Isso são votos. E quando nós quebramos esses votos, nós estamos quebrando a nossa aliança. Quando nós obedecemos aos votos, nós fazemos florescer a aliança que nós estamos fazendo. Era assim, Deus, Ele agia dessa forma. Olha Abraão, olha Moisés, o que foi, Senhor? Tem esses termos aqui para ser obedecidos. E aí vinha que as leis de Deus deveriam ser
obedecidas. E a motivação para obedecer essas leis, lá no Antigo Testamento, era o temor. Por que era o temor? Porque na lei, não obedeceu, morre. Na lei, se a pessoa pecasse se a pessoa pecasse sem intenção, fez uma coisa errada, ele julgava intencional. Ok? Oferece o sacrifício segundo o erro, o pecado cometido, e aquele sacrifício vai gerar em substituição aquele pecado, aquele erro, aquele sangue do animal derramado, é como se cobrisse aquele erro cometido. Mas eu peguei intencionalmente, como Acã. Não pegue a capa, não pegue nenhum tesouro da cidade aonde vocês entraram. É uma ordem de Deus, não toque em nada. Acã entra, rouba uma capa lá, rouba a taça, rouba ouro, esconde tudo lá na tenda dele. Foi intencional? Ou ele roubou porque ele quis? Ele roubou porque ele quis. Qual foi o sacrifício? Qual foi o animal que foi imolado para perdoar o pecado dele? Qual? Foi nenhum. Ele teve que morrer. Ele morreu. Ele foi punido. Não foi um sacrifício, ele foi punido. Porque na lei, errou, morreu. Pecou, morreu. Então, os mandamentos, eles eram obedecidos pelo temor. Pelo temor a Deus. Porque se a pessoa não obedecesse, ela ia morrer. A garantia que a pessoa tinha daquela aliança era um perdão provisório. Era uma purificação provisória. Daí aquele sacrifício continuamente sendo repetido. Tem que repetir sempre, é provisório. Então o cara errou, se ele errasse de novo, e por aí você tinha que repetir aquele sacrifício várias vezes. Nós estamos falando da antiga aliança. A administração do pecado era regulada através de sacrifícios de animais, como nós estamos falando aqui. O homem, o sacerdote, era um intermediário. Você veja bem que quando uma pessoa era considerada leprosa, por que Jesus, cumprindo a lei, quando ele purifica aqueles leprosos do pecado, os 10 leprosos, né, quando ele purifica, e aí um volta para agradecer a Jesus, e Jesus fala assim: eu não purifiquei 10 leprosos, eu purifiquei 10, mas só você voltou, só eu. Aí Jesus dá uma palavra para ele. Qual foi a palavra que Jesus dá? Então vai agora, pega uma oferta e se apresenta perante o sacerdote. Se apresenta perante o sacerdote. Por que Jesus fala isso para aquele leproso? Porque só o sacerdote poderia dizer se ele estava livre da lepra ou não. Então ele pegava uma oferta, ia até o sacerdote, pegava a oferta do sacerdote, o sacerdote mandava ele lá tirar a roupa, examinava ele, e o sacerdote ia dizer para ele: pode voltar ao convívio novamente lá na tribo, pode entrar no arraial de novo. Se o sacerdote achasse que ele estava leproso ainda, ele ia continuar fora do arraial. Porque o sacerdote era um intermediário, era ele que fazia o sacrifício, era ele que dizia o sim ou não, era ele. Então na antiga aliança era assim. Havia uma separação entre Deus e o homem. Apesar de Deus buscar o relacionamento, mas havia uma separação, porque Deus, na sua pureza e santidade, o homem não tinha condição dessa forma, através do sacrifício de animais, de chegar diante de Deus. Você está entendendo isso, amém? Alguém quer perguntar alguma coisa? Nós estamos caminhando aqui, numa antiga aliança. Uma aliança que Deus fez com Abraão, uma aliança baseada em mandamentos,
Olha que coisa interessante, nessa aliança Deus cria o tabernáculo. Deus tem tanto desejo, Deus tem tanta vontade de ter relacionamento com o homem, de estar próximo do homem, que Ele fala para Moisés construir o tabernáculo. E o que era o tabernáculo? O tabernáculo ia simbolizar até para as outras nações também, e para o próprio Israel, que Deus estava presente ali. Ele simbolizava a presença de Deus no meio do arraial. O nome Jeová, Yahvé, Jeová, simboliza Deus também presente. Isso vai te chamar alguma coisa no futuro. Esse nome Jeová também está falando que Deus está presente no meio do seu povo, no meio da congregação. Tudo isso veio apontar o quê? Deus quer diga, relacionamento com o seu povo. Deus quer um relacionamento com o seu povo. Essas coisas que nós estamos falando aqui é somente para a gente poder, quando a gente falar da nova aliança, a gente lembrar de algumas coisas, lembrar daquilo que nós estamos falando. Então, olha, a história da redenção está ligada ao chamado de Abraão, através de uma aliança que Deus fez com ele, e Deus veio fazendo outras alianças no decorrer da história. O futuro do relacionamento com Deus dependia de obediência e de fidelidade. Quantos aqui são obedientes a Deus? Levanta a mão e dá glória a Deus aí. Quantos aqui são fiéis ao Senhor? Dá glória a Deus aí. Nós estamos na graça. Se fosse em outra época, se nós declarássemos essa fidelidade, não tivéssemos essa fidelidade, nós morreríamos na hora. Por exemplo, alguns de vocês levantaram a mão e falaram assim: não, glória a Deus, levantei a mão. Mas se você não é um dizimista, você já está quebrando uma aliança com Deus. Que isso, pastor? Se fosse no Antigo Testamento, morria. Funcionava assim, mas como? Nós, infelizmente, muitas vezes somos mestres em quebrar aliança. Haja visto os casamentos. Por que o número de separação e de divórcio é tão grande? Porque na mentalidade da pessoa está: se eu caso não dá certo, eu separo. Se eu casar e tiver problema, eu separo. E eu falei isso aqui na aula, quando eu dei a palestra para os homens aqui sobre saúde, duas coisas interessantes. A primeira é a seguinte: que Deus, Ele odeia o divórcio. Amém, pessoal? Amém. Deus odeia o divórcio. E aí alguns se divorciavam e falaram para Jesus: mas Moisés deu a carta de divórcio, então a gente pode se divorciar. Jesus falou: por causa da dureza dos vossos corações. Por que Jesus falou isso? Por causa do perdão. Nós vamos falar sobre perdão quando a gente entrar no Novo Testamento. Jesus falou: por causa da dureza dos vossos corações, por causa do perdão. Mas Jesus falou assim: olha, eu quero dizer para vocês que um homem ou uma mulher que repudia o seu cônjuge e se casa com outro, está cometendo adultério, e está fazendo com que a outra pessoa adultere também. Isso é muito sério, isso não é uma coisa simples. Aí você me pergunta: como Deus vai resolver isso? Ele vai resolver por 2 meios, como nós já citamos aqui. O tempo da ignorância é o tempo que a gente não sabe dessa situação, e o tempo que a gente faz as coisas sabendo que está errado. Está entendendo isso? Pastor, eu me casei, me separei e tal, mas eu não sabia disso. Deus vai agir de uma forma. Não, eu já sabia, mas eu resolvi fazer um teste com Deus. Deus vai agir de outra forma. Você está entendendo a lei? A lei era assim. Nós falamos aqui para os homens a respeito do nosso corpo. Nós vamos ver aqui, que Jesus e nós, nosso corpo, nós vamos ver no futuro, que Deus falou para que Moisés construísse o tabernáculo, porque Deus queria ficar com o povo no meio do arraial. Mas quando nós entrarmos na teologia do Novo Testamento, nós vamos ver que esse tabernáculo aqui, esse tabernáculo
tabernáculo aqui apontava para quem? Para Jesus. Como é que é um dos nomes de Jesus? Emmanuel. E quer dizer? Lá em Apocalipse, o tabernáculo de Deus agora está com os homens. Está falando sobre quem? Jesus. Mas o nosso corpo é templo do? Tem o Espírito Santo habita em nós. Então, nós falamos aqui que nosso corpo, ele é o templo do Espírito Santo, ele não pertence a nós mesmos, nosso corpo não é nosso. E lá está escrito o seguinte, que quando eu destruo o templo de Deus, que é o nosso corpo, Deus nos destruirá. Aí algumas pessoas falam assim, mas a forma que a Bíblia diz de destruir o corpo, pastor, é pecado sexual, é adultério, é pornografia, é prostituição. Não, lá diz que se nós destruirmos o nosso corpo, Deus nos destruirá. Você conhece alguma outra forma de destruir o corpo para você? Por prostituição? A não ser por pecados sexuais? Aí eu falei, quando a gente não cuida da nossa saúde de forma relaxada, nós estamos destruindo o templo do Espírito Santo de Deus. E quando nós sabemos que estamos fazendo isso. E como é que a gente sabe que está destruindo o corpo de Deus, o templo do Espírito Santo? Quando a gente faz qualquer coisa conscientemente. Posso citar um exemplo, parece que eu estou saindo fora, mas não está não. Eu estou falando sobre o tabernáculo, presença. Tabernáculo aponta para Jesus, presença. Sabe como a gente destrói o nosso corpo conscientemente? É quando a gente tem, por exemplo, hipertensão arterial, mas a gente ainda continua comendo coisas salgadas. É quando a gente tem a diabetes mellitus e a gente ainda continua comendo carboidratos e doces. É quando a gente está fora do peso e a gente ainda continua comendo comida gordurosa. Me achou? Entendeu? Aí a gente fala para Deus, nós não estamos destruindo o templo do Espírito Santo, não. Está sim. E lá está dizendo assim, Deus o destruirá. Então, pastor, e agora? E agora é você e Deus. É você e Deus. Vocês concordam comigo que tem muita gente destruindo o templo do Espírito Santo? Ou não? Sim. Então veja onde caiu e retroceda. Veja onde caiu e retroceda. Começa de novo. Veja onde caiu e retroceda. Agora, o detalhe é que nós estamos falando de uma antiga aliança. E na antiga aliança não dava tempo para isso, pai. Na antiga aliança. Mas agora a gente está na graça, a gente vai ver, né, no futuro. Aleluia, né? Mas nós devemos nos atentar para isso, que a antiga aliança era baseada nesse relacionamento com Deus, mas na obediência e na fidelidade àquela aliança. Se a aliança fosse quebrada, sofreria as sanções todinhas da quebra daquela aliança. Quem está entendendo aí, dá um glória aí. Era exatamente dessa forma. Por isso quando tinha aquelas rebeliões lá no arraial de Israel, é por isso que muitos eram dizimados. Era coisa de 10 mil, 14 mil. Como é que pode isso? Era dessa forma. Se fosse nos dias de hoje, hein? Será como é que seria, hein? Milhões. Mas vamos lá, nessa antiga aliança, nós temos a questão do tabernáculo. Jesus é chamado de tabernáculo, nós vamos ver lá. Por isso que Deus no Antigo instituiu o tabernáculo. O nome Jeová, Yahvé, que é Deus, o Deus que era, que é e que sempre será. E nós vemos que Jesus Cristo se chama Emmanuel, Deus conosco. Então nós vemos que a antiga aliança ela vem apontando para o Novo Testamento. Eu comecei falando sobre algumas coisas
a respeito lá de Israel no Egito, da situação política do Egito para com Israel, aquela opressão, eles sem direito, eles escravizados, explorados, pobres. Mas por que eu vim falando sobre isso tudo? Porque quando nós chegamos no Novo Testamento, nós vamos ter uma caminhada um pouco parecida quando Deus Ele leva o povo a entrar no plano da redenção. Agora não um plano como a antiga aliança, que era um plano repetitivo, que era um plano temporário, que era um plano que dependia da intervenção do homem, daquela antiga aliança que é um plano que é uma sombra, é um tipo, uma figura de linguagem daquilo que há de vir. Mas Deus já estava preparando essa chegada de Jesus Cristo. Como eu falei, porque tudo na nova aliança, na antiga aliança, apontava para Cristo, desde tudo, aliança, sacrifício dos animais, sacerdote, tabernáculo, tudo apontando para a chegada de um novo tempo, e esse novo tempo a cada dia se aproximando, e Deus preparando tudo para a chegada daquele novo tempo. E nós vemos até na história algumas coisas interessantes nessa chegada ao novo tempo. Quando a gente pensa que no Novo Testamento, quando nós olhamos a linguagem que foi estabelecida para que o Evangelho ele fosse pregado, ele fosse proclamado, mesmo na história antiga a gente vê algumas coisas interessantes, que algumas pessoas falam assim, que a Bíblia ela foi escrita no aramaico, não é isso? No hebraico, qual é o outro livro? E o grego. Até nisso a gente vê assim uma coisa, algo interessante da parte de Deus, sabe? Por quê? Por que encontramos alguns textos escritos nessa linguagem aqui do aramaico, sem entrar naquelas questões, da história? Por quê que a gente chega no Novo Testamento e já encontra a maior parte das coisas escritas aqui no grego? Como é que chegou a isso? Aí olhando Deus no agir da história, a gente acha as coisas muito interessantes. Por exemplo, a gente fala muito dos povos, do povo de Israel, como foi levado cativo para a Babilônia, não é? Já viu contar sobre isso? O povo foi para a Babilônia, ficou lá, escravizado. Mas interessante que quando eles estão lá, na Babilônia, escravizados, eles chegaram lá e eles falavam o quê? Eles falavam hebraico. Mas eles chegaram lá na Babilônia com uma outra linguagem predominante, o aramaico. Quando eles chegam lá, não tem como, o diálogo começa a ficar difícil. Um fala hebraico, o outro fala aramaico. Então, olha que interessante. Eles começam a aprender o aramaico. Claro, eles estão lá, eles começam a aprender a cultura, eles começam a aprender a linguagem. Alguns judeus começam a aprender a linguagem deles, o aramaico, e eles começam a fazer a tradução de textos que estavam em hebraico para o aramaico. Quando eles estavam lá, exilados, presos. Você já ouviu falar do Alexandre o Grande? Alexandre o Grande, né? Grego.
generais no futuro fizeram, eles levaram parte da Palestina cativa. Tiveram que se juntar a esse império de Alexandre e dos seus sucessores. E muitos judeus estavam lá, logicamente. Muitos judeus. Novamente, quando eles chegam lá, falando hebraico, todo mundo hebraico, mas a linguagem lá era o quê? Era grego. Então muitos dos que estavam lá cativos aprenderam o grego e passaram a traduzir as escrituras do hebraico para o grego, dessa vez para o grego. Tudo isso parece uma coisa, né? Como é que pode aconteceu isso? Mas, como eu falei para vocês, Deus, Ele está no controle de tudo. As pessoas acham que não, que Deus não está no controle não, está perdido. Não, Deus, Ele está no controle de tudo. Aí vai essa galera toda aqui, ó, que estava lá, vamos dizer assim, cativo lá na terra, lá, Alexandria, lá, começando a traduzir do hebraico para o grego. Sabe o que é isso? É uma preparação. Porque quando chega no Novo Testamento, quando a gente entrar, a linguagem predominante da época era greco-romana, era uma linguagem do grego, eles chamam o grego popular, né? Koine, aquele grego popular. Quando eles chegam, a linguagem é essa. Então já começa a haver uma familiaridade para poder se divulgar o evangelho que ia começar a chegar. Vocês estão entendendo isso, amém? Mas quando chega na época do cumprimento desse plano redentor, ou seja, a época da chegada de Jesus, a chegada de Jesus aconteceu justamente num dos períodos muito terríveis daquela época. Não foi uma época fácil a chegada de Jesus. Não foi numa época muito boa a chegada de Jesus. Resumidamente falando, quando Jesus chega era um momento muito crítico da história, muito crítico da humanidade. Mas foi o momento que Deus escolheu para que Jesus chegasse e pudesse anunciar o reino e anunciar a salvação e concretizar o plano da redenção. Naquele tempo, a situação política era muito complicada, assim como lá no Egito. Lembra lá do Egito? Escravidão. Lembra lá do Egito? Não tinham direito a nada, não podiam cultuar a Deus. A situação política era muito ruim, porque veio esse faraó que nós estamos e proíbe tudo, não conhece aquele povo, não conhece José. E a situação agora, para Deus começar a executar esse plano de redenção, também não é diferente. Por quê? A situação está muito complicada. Na época aqui do governo romano, chamado governo herodiano, Herodes o Grande, Herodes Agripa I, Herodes Agripa II, é um momento de muita corrupção. Igual hoje. Era um governo pesado. Muita morte de judeus, muitas mortes, por causa de rebeliões, proibição de culto, perseguição, muita guerra, muita revolta. Foi nesse ambiente que Jesus chega, parecido com o mesmo ambiente que Moisés chegou lá no Egito. Moisés chegou num ambiente de revolta, de dor, de escravidão, a ponto de dizer: eu vou chegar naquele povo, eu vou dizer que quem me enviou lá, os caras não vão acreditar, eles estão escravizados, estão passando fome, eles estão na pior situação possível. Agora vem Jesus chegando no plano redentor, e ele encontra uma situação também terrível. Para se ter uma ideia, esse Herodes aqui, o Herodes o Grande,
matou a esposa, ele matou os filhos e ele matou os amigos mais próximos dele, tudo por causa de política. Para você ver, qual foi a situação que ele chegou. A sogra, outra sogra. A sogra ainda vai, a sogra ainda vai. Quando Cristo ele chega também assim num momento muito terrível. E aí essa parte do momento terrível a gente vai falar na próxima aula. Mas é para que você entendesse um pouquinho da onde a gente vai, por onde que a gente vai andar, por onde a gente vai caminhar, por onde que a gente vai chegar aqui a algumas doutrinas importantes do Novo Testamento. Bem, vou passar aqui para o pastor aqui.